Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é um pouco diferente daquilo que a gente sempre tem falado, que é um comparativo entre o que tem em regularização de obra e outras condições que existem fora da regularização com relação a créditos. Os créditos que nós conhecemos comumente para aquelas pessoas que não têm familiaridade com a regularização de obra é o crédito de retenção em nota fiscal. Os créditos em retenção em nota fiscal praticamente uma subrogação ao tomador que vai fazer a informação da retenção do valor lá na FDREINF como tomador, e essa retenção ela vai surtir efeito para o prestador de serviço, ou seja, subrogação é colocar como se fosse na responsabilidade de terceiros este recolhimento. Então o prestador de serviço ele faz o destaque na nota, que é a obrigação dele, e o tomador faz a retenção e a informação lá no FDREINF no evento R2010. Pronto, isso é retenção, isso vai se transformar em valores. Logicamente que há uma contrapartida do prestador de serviço que também vai fazer o FDREINF, só que também vai fazer informações dessa prestação de serviço, só que no 2020. Tudo bem até aí? Tudo bem. Só que tem mais um detalhe. Essa prestação de serviço, ela tem que ser destacada na nota, informada pelo tomador, pelo prestador, e se for desonerado o prestador de serviço, é que você vai fazer a informação lá da CPRB. Ou seja, em vez de você ter por exemplo, você é um prestador de serviço, em vez de você destacar na nota que a sua retenção é de 11%, você vai ter 3,5%. É uma diferença significativa, mas para quem optou, combinado? Não tem nada a ver com a opção do tomador, é a opção do prestador. Então vamos grifar novamente. Quem não está na desoneração, a retenção a que tem direito é de 11%. Essa retenção é por subrogação, onde o tomador de serviço é que vai fazer a retenção desse valor em favor do prestador de serviço, não é para ele, é em favor do prestador. E o prestador de serviço vai se ocupar desse valor. Ponto. Certo? Não há dúvida, né? A desoneração funciona ainda, não tem problema. Para obras de construção civil, a desoneração da folha de pagamento vai até 2028. Não mudou muita coisa com relação à opção. A opção, ela está mais ligada na desoneração quando você tiver os percentuais graduais que você vai ter que fazer a substituição ali da forma necessária. Mas estamos falando de retenção. Num próximo vídeo a gente vai falar sobre essa reoneração, tá bom? Agora a gente está falando sobre crédito. Esse crédito que nós estamos comentando agora é um crédito em pecúnia, ou seja, dinheiro que o prestador de serviço vai se utilizar para pagar outros tributos que ele tenha, correto? Sem problemas. Ah, mas Luiz, esse valor de crédito tal, como é que funciona quando eu sou prestador de serviço? Então, não esqueçam, quando você vai fazer a informação de crédito de retenção em nota fiscal por prestação de serviço, se você é desonerado, você também vai ter que fazer FDREINF informando 2060. R2060 para quem tem CPRB. Optou pela CPRB, você vai ter essa substituição de valores, porque você vai ter um valor sobre a receita bruta em vez de recolher o total da folha de pagamento. E daqui até 2027, digamos até o final de 2027, vai ter uma alteração gradual de um lugar para o outro. Ou seja, da receita bruta ela vai migrar aos poucos novamente para o recolhimento da CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, até que seja zerada a receita bruta e volte os 20% sobre a folha de pagamento, tá bom? Mas isso, como falei, é um assunto para o próximo vídeo. Outro detalhe muitíssimo importante é
não tem nada a ver esse valor de retenção com os valores de obra. Como assim, Luiz? O crédito que nós falamos, quando você pegar lá no manual do Cero, que vai dizer créditos e tudo mais, aproveitamento, não tem a ver com esse tipo de crédito. Tem a ver com a mão de obra aplicada à obra. E não sobra. Por que não sobra? Porque toda vez que você presta serviço em uma obra, você vai declarar que você pagou alguém para aquela prestação de serviço. Lógico que existem valores estimados. Tem muita gente que está dizendo que tem aproveitamento, recupere valores. Não é nesse sentido. Não estamos falando nesse sentido. Estamos falando aqui sobre RMT, remuneração da mão de obra total da obra, que é um valor estimado pela própria Receita Federal, onde em determinada obra com determinadas qualificações, ou seja, destinação e tudo mais, ela vai ter um valor de mão de obra a ser recolhido. E enquanto você não chega nesse valor, você vai ter uma diferença a recolher, se não for, lógico, contabilidade regular. Mas nesta condição, vocês têm que entender que, a partir do momento que você tem lá um teto determinado pela Receita Federal para dizer, aqui eu tenho que atingir R$100 mil em remuneração de mão de obra prestada na minha obra. O que você vai fazer? Todo serviço que for prestado na obra, prestação de serviço, seja seus empregados, empregados de terceiros, contribuintes individuais e MEIs, tudo isso conta como mão de obra se você alocar na obra. Alocou na obra, você tem direito. Isso vira crédito, mas não é o crédito na retenção. É o crédito de mão de obra que você vai utilizar para chegar nesses R$100 mil até, no nosso exemplo, você zerar tudo isso. Zerou tudo isso, beleza. DARF zerados, certidão negativa de débitos e tudo mais, está tudo certo, tudo perfeito. Tranquilo? Então, recapitulando, o vídeo de hoje fala sobre a diferença entre créditos de retenção e créditos de mão de obra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eles precisam se comunicar. A diferença é que o crédito de retenção é de propriedade do prestador de serviço. Ele se aproveita e não tem nada a ver com a sua obra em si, mas a declaração que ele faz, que o prestador de serviço faz, alocando mão de obra na sua obra, no seu CNO, isso vira crédito para você abater até que você chegue no teto determinado pela Previdência, ou seja, a Receita Federal vai dizer quanto você tem que recolher necessariamente para aquela obra em determinado padrão que você já disse lá no CNO, certo? Tranquilo? Acho que o vídeo está bem curtinho hoje, está bem fácil de entender, é bem rápido, mas é importante vocês entenderem que os créditos de retenção não tem nada a ver com os créditos relacionados à RMT, ou seja, mão de obra. E um detalhe bastante importante. Quando você presta informação no FDRINF e você, como tomador, que você vai se aproveitar desses créditos com relação à sua obra, lá dentro do Cero não vai aparecer a informação oriunda do FDRINF, porque tudo para o Cero é e-social. Ou seja, você informou no e-social, e-social. Informou no FDRINF, e-social. Não tem e-FDRINF, tá bom? A informação ali, mas ele cruza informações de todos os lugares. Tá ótimo? Tranquilo? Então é isso aí. Fica a dica de hoje. Para mais notícias, curtam, compartilhem, ativem o sininho para que vocês recebam o informativo de novos vídeos, que a gente está lançando novos vídeos sempre que possível, com informações rápidas e básicas sobre obra. Logicamente que você tem uma situação muito diferenciada, deixa aí nos comentários, a gente vai discutir sobre isso, a gente talvez tenha novas experiências sobre regularização de obra, tá bom? Então não esqueçam, curtam, compartilhem e ativem o sininho. Até mais, até uma próxima.